força vai encontrar por meio do autoconhecimento e saber. A clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres. Olha que alegria, quanto tempo sem eu estar aqui com você. Eu sei muitas de vocês. Andréia, cadê o Despertando? Cadê o link? Pois é, né? Então, há 3 semanas que nós estamos aonde? Aqui na RS Play TV, porque estamos com o programa Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante, sempre às segundas-feiras, às 21 horas, pelo canal 524 da Claro TV e pelo meu Facebook, pelo meu YouTube. Então, eu conto sempre com a sua audiência e olha só, você sabe dos quadros extraordinários que nós temos, né? E eu quero saber quem é que vai mandar pergunta para que a mentora responda na sala da mentora, né? E hoje temos convidados, é verdade, viu? Tem bendito fruto entre as mulheres hoje no programa. Temos convidados extraordinários, como sempre, e vamos estar te entregando muita informação, te despertando. Por quê? Porque o Despertando Mulheres é um canal de voz e de transformação para a mulher e a sua família. Então, acompanhe aí os nossos parceiros e parceiras e já voltamos. Então, voltamos e eu recebo aqui no Espaço Despertar o Gilberto Ghisolfi e a Milena Ghisolfi. Olha só, é um casal de empresários. Cada um trabalhava numa área. Ele analista de sistemas, ainda analista de sistemas. Ela na área financeira, gerente de banco, gerente de cooperativa. E nesse meio tempo, hoje, eles formam um casal que empreende juntos e eles vão contar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero ouvir vocês, a saudação de vocês para a nossa audiência e gratidão por estarem aqui logo no início do nosso programa, né, Despertando Mulheres na TV. Eles, então, empresários da Empório Fit, que é apoiadora aqui do nosso programa. Ela vai falar mais um pouquinho também. Mas sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite, Andréia. Em primeiro lugar, te desejar muito sucesso, né? Já está no 3º episódio do teu programa novo aqui na RS Play, assim como foi lá no YouTube durante 3 anos que nós acompanhamos o teu trabalho. Te desejamos todo sucesso nessa casa nova. Coisa boa te receber aqui, sempre juntas, né, Obrigada. Milena? Sempre juntas, né? As mulheres, olha só o que eu falo sempre, uma frase minha, né, Gilberto, assim, ó. Por que caminhar sozinha? Se juntas podemos voar. Somos né? mais fortes. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado, um prazer estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o teu convite e espero contribuir aqui com o teu programa. Muito bom, muito bom. Milena, olha só. Tu também faz parte, né, da Associação Comercial de Porto Alegre, faz parte ali do Núcleo da Mulher Empreendedora, que eu fiz parte por algum tempo, né? E hoje tu está nessa caminhada de empreendedora. Eu quero que tu conte um pouquinho, né? Porque se foi fácil dar o primeiro passo, que é a decisão, então, de deixar a CLT, se foi fácil tomar essa decisão, né? E essa decisão de estar empreendendo junto com o marido, né? Porque hoje a gente vê muitas mulheres que querem empreender,
né? Mas elas têm medo de deixar, entre aspas, a segurança da CLT, a segurança de um salário no final do mês. Só que por causa disso, né, e eu tratando na área emocional das mulheres e espiritual, o que eu vejo? Que muitas mulheres estão frustradas, né? Estão com doenças psicossomáticas, elas estão deprimidas. Por quê? Porque elas estão num ambiente que não faz bem para elas, né? Mas por uma segurança, né, entre aspas, repito, elas não abrem mão e estão deixando de viver o seu melhor. Era mais ou menos isso que estava acontecendo contigo? É, assim, eu não vou dizer que é fácil, porque não é. É bem desafiador. Eu venho de uma carreira bancária de mais de 20 anos. Então, eu tinha a minha segurança, o meu salário fixo no final do mês e todos os benefícios que se tem quando se é CLT. Mas quando o empreendedorismo bateu à minha porta, que não foi por um acaso, como tu disseste, eu já estou na Associação Comercial de Porto Alegre desde 2021. Então já tem 4 anos que eu convivo com empreendedoras, com empresárias, mas eu não me via assim, porque eu estava lá representando um CNPJ que não era o meu. Então, a partir do momento que eu abri o meu CNPJ, eu disse, bom, agora eu sou empreendedora também. E não comecei com a Empório Fit, né? Eu comecei fazendo a consultoria financeira. Verdade. E por uma necessidade de aumentar a minha renda, eu resolvi, conversei com o Gilberto, e ele me deu todo o apoio, que eu acho que é uma dica que eu até deixo para os maridos, que se a sua esposa quer empreender, dê força, ajude. Mesmo sabendo que é desafiador, que vai demorar muito tempo para ela conseguir ter o mesmo ganho que tinha antes no CLT, demora. Até construir uma carteira de clientes, até se estruturar, demora. Mas vale muito a pena. Até porque tem pessoas, às vezes, não sei se vocês entendem assim também, mas que acham que vão começar empreendendo e já vai pagar o que investiu, já vai ter lucro, né? Muitos pensam assim. Ou então negócios da moda, né? Alguém abriu lá da tua terra, açaí. Alguém abriu lá um negócio de açaí. Ah, eu vou também abrir porque tá dando certo, né? Daí a pessoa não pesquisa mercado, não vê cliente, né? E daí, por isso que a gente tem um alto índice de empresas que fecham logo no início. E pode até dar para aquelas pessoas que trabalham na informalidade. Porque se tu vai trabalhar formalizado, direitinho, com o teu MEI, pagando imposto, tirando nota, fazendo tudo direitinho, tem um tempo de maturação. Mas, infelizmente, muitas pessoas trabalham na informalidade, sem ter um CNPJ, Sim. mistura ali a receita da pessoa física com a pessoa jurídica, a gente sabe disso, né? E aí acaba se atrapalhando e não dá certo. Então, tem que ter também essa parte da expertise financeira para o negócio, para poder fazer com que as coisas consigam andar. E qual foi a gota d'água, então? Assim, agora deu, chega. Qual foi a gota d'água que te fez sair dessa segurança de anos para começar a empreender? Na verdade, Andréa, dizem que aquele ditado popular, né, que até um chute na bunda te joga para frente. É verdade. Então foi mais ou menos isso. Foi na enchente, né? Eu trabalhava numa cooperativa e quando veio a enchente, ela fechou várias agências, dentre elas a que eu trabalhava, e eu fiquei sem a minha segurança. E aí foi a partir desse momento. Jogaram a tua vaquinha pelo precipício. É bem Mais ou menos isso. Né? isso. Quem conhece essa história da vaquinha? Posso contar em outro dia, né? Mas jogaram a vaquinha da Milena no precipício. Jogaram a minha vaquinha. Né? E daí teve que se virar. Bem isso, daí tive que me virar. E daí tu deixou despertar o teu lado empreendedora, teu lado de empresária. Bem Na isso. verdade, ela teve que construir o lado dela de empreendedora. Me fala, Gilberto, tu sempre apoiou ela para empreender, para fazer as mentorias financeiras? Porque eu sei um pouquinho, assim, né? Eu sei um pouquinho. Eu na fala. verdade, eu, diferente da maioria das pessoas, eu nunca tive carteira assinada. Inclusive, tu estava lá com a gente no lançamento, né? E na minha fala lá, eu mostrei a minha carteira lá, bonitinha, lindamente, sem nada. Porque eu sempre acreditei na força do meu trabalho. Eu sempre entendi que
não seria através de uma outra pessoa que eu iria conquistar as coisas que eu queria buscar para minha vida e para minha carreira, né? E na área da área da tecnologia é muito comum isso. Quando eu entrei no mercado de trabalho, já foi no início do período da pejotização, né? Então, existia um incentivo já muito forte em relação a isso. Então, já desde o início, eu comecei trabalhando em cooperativas de trabalho, em seguida eu já fui abrir meu CNPJ e comecei a atuar sozinho, claro. É equipe, né? Ou empresa de um homem só. Isso. Mas o retorno ele é completamente diferente, claro, que exige um nível de organização muito grande, né? Não tem as ditas segurança, não tem 13º salário, não tem férias remuneradas, mas essa diferença de dinheiro que tu recebe no final do mês, se tu tiver uma boa organização, tu consegue, até com mais folga, eu acredito, tocar bem a tua vida, fazer teu planejamento, né? E eu sempre incentivei, porque eu gosto muito da metáfora do barco. Eu acho que ela abrange qualquer situação da vida da gente. Eu sempre dizia para ela, tu tá remando o barco dos outros, tá na hora de tu remar o teu próprio barco. Porque eu via ela entregar 200% para uma outra empresa, para uma outra pessoa ter a lucratividade, entendeu? E ela não recebia nada mais por isso. Então, quando houve um momento que ela foi desligada, eu disse, cara, agora é a hora de tu sentar, rever teus conceitos e ver se realmente vale a pena tu continuar navegando, empurrando, remando o barco dos outros, ou quem sabe não está na hora de tu remar o teu próprio barco. E quando a gente rema o barco dos outros, quando a gente decide, ok, mas se tiver uma remuneração adequada, justa, um reconhecimento adequado, justo, né? Mas às vezes tu vê que dentro de algumas instituições não tem isso. E daí no caso desanima do frustra, local né? onde ela trabalhava, eu acho que eu era mais frustrado do que ela. Porque eu via a dedicação dela e eu via o retorno que ela dava, mas não via o reconhecimento que ela merecia. E empreender junto, Gilberto, como é que tem sido? Tem quantos meses agora o CNPJ, vamos dizer? 7 meses. 7 meses. 7 meses, peraí, gente. 7 meses do quê? Por favor. 7 meses do quê, Milena, querida? 7 meses 7 meses da Empório Fit no Rio Grande do Olha Sul. só. 7 meses. O que eu tomo, ela não trouxe, entendeu? Acho que ela ficou com receio que eu ficasse. Ela não trouxe. Mas se ela voltar, ela vai ter que trazer. Depois e eu a vou gente ficar traz. com ele. Depois a Depois gente vai traz. trazer. Mas tem presente pra Fala ti, aí. né? Aí tem presente, amo presente. Depois eu dou presente. Fala aí. Apresenta a Empório Fit. Por meio desse produto. Que produto é esse? Tá. Antes de eu falar desse produto, que é o Power Mix, eu vou falar um pouquinho da Empório Fit. A Empório Fit, ela nasceu lá em Belém do Pará, que é a minha terra natal. Ela foi criada pela Paula, que é uma empreendedora também, que há 12 anos atrás, lá em 2013, ela também trabalhava em banco comigo e ela resolveu empreender. Então, a Empório Fit, ela começou com cápsulas emagrecedoras. A Paula importava e vendia aquela maca peruana em cápsulas, né? E criou uma cartela de clientes, ela começou a ter revendedoras. Em 2018, mudou a marca, era Paula Daniele, era o nome dela, mudou para Empório Fit. E aí ela registrou no INPI, então nós temos a patente, né, da marca Empório Fit e também de toda a linha de produtos. Aí os emagrecedores vieram com o nome de Redu, que também são patenteados. Hoje outras fábricas não podem usar esse nome, né? Então o nosso carro-chefe é o Redu, que são os emagrecedores, que já estão há mais de 10 anos no mercado, clientes fiéis, mais de 12 países. E está uma linha grande, vocês há poucos dias, né, inauguraram a linha também de grãos, enfim, 53 produtos. Olha só. E esse aqui é o Power Mix. Ele é um pré-treino, que ele já vem com creatina, proteína junto em um sachê. Então ele é prático para levar para viajar, enfim, que vem 30 sachês nessa caixinha. E nós temos a formatação dele também no pote, só que daí não vem a creatina junto, a creatina vem separada. E olha só, está passando aí, né,
o arroba da Empório Fit. Então você chama a Milena, chama o Gilberto lá pelo Instagram para que você tenha bem mais informação. Sempre nós vamos ter aqui alguns dos produtos, né, para apresentar para você, enfim, porque a Empório Fit, ela é a apoiadora do programa Despertando Mulheres. Mas eu quero saber, vocês viram que eles estão empurrando, assim, uma pergunta que eu fiz? Faz horas, né? Estou controlando. Como que é marido e mulher empreender junto, administrar a empresa junto? Como é que é? Eu quero que o Gilberto fale primeiro, né? Fala, Gilberto. Fala para mim, como é que tem sido? Não, a gente como casal, a gente sempre teve um alinhamento muito legal, assim, desde o início. A gente sempre conversou muito, entendeu? A gente sempre teve muita troca, um diálogo franco, que eu acho que isso é fundamental. Então, o Como base diálogo pra é um qualquer- pilar. Com certeza. O diálogo é um dos Eu- pilares para poder ter uma eu- empresa juntos. A minha criação, minha referência masculina é do meu avô, tá? E ele sempre dizia que o casamento, ele é uma plantinha, que a gente precisa regar ela todos os dias. Verdade. Então, eu sempre sempre olhei muito para isso. Acho importante para um casal um olhar para o outro e um entender o outro. Claro que em Bom. alguns momentos a gente precisa abrir mão de algumas coisas, flexibilizar Sim. algumas situações. E isso faz parte Claro. tanto do matrimônio quanto qualquer outro tipo de relação. certeza. Mas o casamento ele é muito mais intenso, a gente sabe disso, né? Então, quando a gente pega esse princípio e leva para o negócio, não tem muita diferença, Que show. entendeu? Então, a gente sempre troca, a gente sempre conversa. Claro, existem momentos onde, né, o sangue ferve, a gente tem algumas discussões, mas isso faz parte de qualquer relacionamento. E se tu me permite, né, que já está encerrando o nosso quadro, vocês viram o gostinho de quero mais, né? Verdade. Mas, e isso também é possível, né, guris? Porque vocês têm trabalhado a inteligência emocional. Sim. Tem trabalhado a saúde emocional, tem trabalhado a saúde espiritual, que são os pilares do movimento Despertando Mulheres, o emocional, o espiritual e também o físico. Então, por isso, minhas amigas e amigos, que o Despertando Mulheres traz essas parcerias, esses parceiros, esses temas que tratam do quê? De alinhamento de vida, para que a gente possa viver uma vida verdadeiramente de sucesso. Mas isso só é possível, no meu entendimento, né? Pelo método que nós estamos registrando no MEC, da nossa mentoria, é o quê? De termos um alinhamento espiritual, emocional e físico. Então, meus queridos, aí rapidamente, 30 segundos para cada um, digam para a nossa audiência, então, esse casal de empresários, além do pilar diálogo, o que mais é necessário para que um casal venha empreender? Eu quero que o Gilberto diga isso, responda para nós. E Milena, para as mulheres que estão em dúvida, sou seletista, mas estou frustrada, não sou reconhecida, eu quero empreender, mas eu tenho medo. O que tu diz para elas? Fala aí. Começa com uma renda extra. Se quiser conhecer melhor o modo de trabalho da Empório Fit, só me procurar, porque nós também damos essa oportunidade, né, que é um dos nossos maiores valores hoje na Empório Fit, além de levar qualidade de vida, saúde e bem-estar, é levar oportunidade de negócio para você, mulher, que quer começar a empreender e não sabe como. Me chama, a gente conversa, e eu também quero deixar o convite para a nossa caminhada, né, agora no próximo dia 27, estão todas convidadas, é só seguir a Empório Fit, está o link lá na bio, ou chama a gente. Obrigada, André. É uma caminhada pela saúde. Uma caminhada onde nós vamos confraternizar, vamos nos alegrar, vamos estar juntos. Despertando Mulheres está lá também. E os meninos vão estar lá também. Fala, Gilberto. Meninas e meninos. E daí, meu querido? Além do pilar, comunicação, diálogo, acordo, CD de vez em quando, o que mais? Eu acho que, de resto, não é diferente do trabalho normal, porque a diferença é que quando tu faz o teu negócio, tu arregaça as mangas com vontade, com prazer, com disposição. Claro que quando a gente empreende, o empreendedor não tem sábado, não tem domingo, não tem Verdade. feriado, começa cedo, mas não tem hora para acabar, né? Então, esse final de semana a gente estava num evento. Então, se você está disposto a dar o 110% que tu dava para outra pessoa, vai ser muito mais prazeroso porque tu tá construindo o teu negócio, né?
E é bom você ouvir isso, né? O quanto nós temos mais gás, mais energia, né? Bem, ficamos por aqui neste quadro do Espaço Despertar. Tenho certeza que contribuímos muito com você. E agora já retornamos com o quadro A Mesa de Sucesso. Então, estamos na mesa de sucesso e hoje eu trago essas mulheres maravilhosas que vão nos orientar a como termos sucesso. Isso mesmo, porque aqui na mesa de sucesso é onde eu trago amigas, parceiras, mulheres de sucesso para contarem, para compartilharem conosco as suas experiências de sucesso, como que alcançaram o sucesso no nível onde elas estão. E também onde eu trago mulheres que orientam e que conduzem outras mulheres ao sucesso. E com muita alegria eu trago aqui a Amália e a Letícia, que são da nossa Serra Gaúcha, né? Mas você já conhece elas, eu sei, né? Porque elas estiveram já aqui conosco e vão estar aqui na mesa de sucesso como nossas parceiras para estar te conduzindo ao sucesso. E também eu não combinei com a Amália, sabe? Mas, gente, ela recebeu um feedback, um depoimento de uma mentorada dela, na área que ela dá mentoria, ela vai falar, extraordinário, sabe? E eu costumo falar com ela, eu digo, Amália, o meu pagamento das minhas mentoradas é a transformação que elas vivem e rápido, né? Então, foi uma alegria, assim, quando eu li o depoimento que essa mentorada mandou para a Amália. Então, é para você ver que eu trago aqui pessoas que estão vivendo o sucesso e que podem, sim, falar da sua história para você. Ou pessoas que conduzem outras ao sucesso. Então, minhas queridas, aqui é um programa real, de mulheres reais, e deixa eu falar, de resultados verdadeiros, tá? Verdadeiros. Porque tem muita gente, né? Tem muita gente, gurias, que fica contando sucesso nas redes, mentorando, né? Mas não vive aquilo que quer ensinar os outros. Se tu não vive, se tu não viveu, não te capacitou, não te preparou, como é que tu vai ensinar, gente? Tu não ensina o que tu não sabe. Mas aqui na mesa de sucesso, é só mulheres e homens de sucesso. Amália, seja muito bem-vinda novamente. É um prazer estar aqui Enquanto novamente. isso, não é só para ver, viu, gente? É para comer também, viu? Tá com gostinho? É da Rural e Tal. Amália, perdão. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre sucesso nas redes sociais, que é a minha área. E retomando o que nós falamos no outro programa, o quanto é importante hoje, né? Porque se não estamos nas redes sociais, é como se a nossa empresa não existisse. Ah, eu ouvi isso. Andréia, se tu não está nas redes sociais, tu não existe. Como que não existe? Eu tô aqui, eu tenho um CPF, um RG. Mas como empresa, né, principalmente, e mais importante do que estar é estar com estratégia, estar consciente do que está entregando. E essa presença digital hoje, que tanto se fala, né, ela precisa ser bem posicionada, precisa ser estratégica, principalmente quando a gente fala de empreendedores, mulheres empreendedoras, enfim, de um direcionamento alinhado, né, eu acredito. Mas, Amália, repete aí, eu gosto quando tu fala isso. É importante tu estares presente nas redes e no teu caso, né, no Instagram ali, que é onde tu é especialista nisso. Mas mais importante do que estar presente é estar presente com estratégia. Isso. Porque estar presente só por estar não rende. Não faz diferença. Não é que não faz diferença, né? Mas não traz resultados. Então, estar presente é, por exemplo, eu tenho uma página do meu negócio e eu compartilho lá o que eu quero. Isso não é estratégico necessariamente, né? Pode atrair vários seguidores, um engajamento real, mas não necessariamente vai te trazer resultado. Estar presente com estratégia é ter um posicionamento alinhado, entender o público, entender a demanda, saber exatamente o que tu quer, qual é a transformação que tu entrega.
Eu falo que posicionamento é de dentro para fora. Primeiro, começa com eu entendendo quem eu sou, qual é a minha essência, os meus valores, aquilo que eu quero realmente, né, entregar para as pessoas, entender o meu público, entender as minhas dores para saber, né, qual é a dor que eu resolvo. Porque a gente não vende produtos, né? É tudo muito de pessoa para pessoa. Essa é a essência de tudo. Então, eu preciso entender que a minha rede social, ela precisa existir, eu preciso estar lá, mas não é só estar, né? Eu preciso estar lá com um objetivo, um propósito, que é a estratégia. Entendi. E também assim, né, Amália? Às vezes a pessoa vai lá, posta, mas não é para o seu negócio. Posta para sua vida pessoal, né? Mas mesmo assim, né, sempre tem um porquê. Por que eu quero postar? Eu quero aparecer? Como que eu quero aparecer? Né? E, Amália, fala um pouquinho desse depoimento aí, porque os resultados que ela teve rápido com a tua mentoria, né? A minha mentoria são 3 meses de acompanhamento e direcionamento, mas é um acompanhamento bem expressivo, né? Porque... Bem próximo. Isso, muito próximo. Eu acompanho de perto, tanto no grupo quanto no individual. E eu acompanho o que elas vão compartilhando. E ela teve um ganho incrível em uma semana, digamos, quando ela, no final do 2º mês, na verdade, ali indo para o 3º mês da mentoria, que acontece o quê? A gente alinha o posicionamento e aí vai para a estratégia. Primeiro, a gente passa 2 meses praticamente no posicionamento, fortalecendo o posicionamento, estruturando a porta de entrada, estruturando, né, essa parte das dores e do que o diferencial que tu vai entregar, a comunicação em si, para daí ir para a parte da estratégia. Quando a gente chegou na estratégia, ela estava pronta para vender, mas ela tinha uma barreira que era comunicar, contar para as pessoas a história dela. E aí, quando ela se permitiu compartilhar a história, foi quando ela se abriu e ela fechou ela fechou 2 contratos, um logo após o outro, assim, e na mesma semana fechou mais um, e aí hoje ela já estava fechando mais um. Olha só. E eu acho que isso, Amália, é um impeditivo, né? Que é a pessoa ficar tímida, ter vergonha, medo de compartilhar a sua história, né? Mas o que a gente sabe, né? Que as pessoas conectam conosco, presta atenção aí, ó, as pessoas conectam conosco ou pela nossa dor, os nossos desafios superados, ou pelos nossos valores. Então, contando a nossa história, transmitindo nossos valores, nós vamos trazer essa conexão, né? É exatamente isso. E a gente tem falado sobre isso aqui na mesa de sucesso, né, gente? Com a Amália, com os convidados, né, da semana passada também aqui da mesa. E Letícia, olha só, ok, nós precisamos, né, como empreendedoras, empresárias, profissionais liberais, e não só a mulher, mas também os homens, nós precisamos ter essa visão de que quem não está ali no digital, vamos dizer assim, não existe. Mas tu tem que aparecer com estratégia. Ok, eu já entendi isso, né? Mas não adianta eu querer aparecer e mostrar minha empresa se eu não tiver o quê? Se não tiver processos e rotinas bem definidos, documentados. Eu sempre comento, né, e até a gente troca muito ideia, a Amália e eu, e como aqui nada é combinado, não sei nem se tu sabe que eu sou uma mentorada da Amália. Uau, gente, olha só. Estou bem na parte lá de estratégia inicial ainda, mas já percebo muita diferença no meu Instagram, porque eu tive muito tempo no mercado, tenho 32 anos de experiência, mas eu não sabia comunicar isso nas redes sociais. Então, ela está me ajudando. Um parênteses aqui é isso, né? Olha só. E aí, eu sempre comento, não só com ela, mas com as minhas mentoradas, com meus clientes e tal, no sentido de que não adianta ir para o mercado ou vender, né? Vende muito, mas não sabe como faturar, não sabe como entregar. Fala isso, minha amiga. O atendimento do cliente é horrível. Até, né, passou algo aqui pela cabeça que nós vivemos há poucos dias juntas, né?
Tu vende muito, mas tu não tem processo, tu não tem nada ali organizado. E daí o que vai acontecer? Tu vai perder cliente. Perde o cliente, mancha a marca, né? Que é Mancha a tão, marca. tão difícil, né? De se construir um nome, uma Isso, marca. e é muito mais fácil jogar essa marca no lixo do que do que construir. verdade. E a partir do momento que eu vendo, prometo muita coisa para o meu cliente que eu não entrego, eu não estou só perdendo dinheiro, eu estou já colocando lá uns pontinhos escuros na minha marca e no meu posicionamento. E aí dá muito trabalho depois para a Amália reposicionar essa empresa ou para agências de branding, né, que fazem toda a parte de gestão de marca, porque às vezes o empresário não tem essa visão, ele acha que ele só tem que mostrar daqui para fora, mas ele precisa dentro ter tudo organizado. O comercial precisa, vamos supor que é uma indústria, eu preciso entregar, vender conforme a minha produção consegue entregar. Imagina, Sim. eu sempre brinco, né? Eu vou lá e compro um presente para o meu marido de aniversário, que tem o preço que eu quero, o jeito que eu quero, tudo, mas daí eles vão entregam 20 dias depois do aniversário. Por quê? Porque teve algum problema de entrega, algum problema no processo interno, que ele até ficaria muito feliz se ele tivesse recebido no dia do aniversário dele, não alguns dias depois, né? Então, essa gestão, essa rotina toda é que eu ajudo as empresas como consultoria, mas agora focando muito em mentoria. Então, eu tenho focado principalmente em desenvolvimento de empoderar mulheres dentro das suas atividades operacionais, laborais, né? A partir, então, desta gestão de processos, de melhorar os seus resultados. E olha só, Letícia, eu ouvia falar, né, em processos, enfim, eu não sou da área administrativa, né, eu fiz direito, advoguei durante muito tempo. Conhece outro tipo de processo, É né? outro tipo de processo, né, e eu ainda falava com o Armando hoje assim, eu digo, Armando, eu preciso, Andréia, apura, eu digo, não, mas Armando, eu tenho que me preocupar com a minha audiência hoje. E ele estava fazendo uns processos, né? Online ele me olhou, que audiência que tu tens? A minha audiência, Armando, eram os dois falando, cada uma língua, né? Daí paramos, respiramos, né? Daí, tá, a tua audiência do programa. Mas eu advoguei durante muito tempo, não advogo mais hoje, né? Trabalho com desenvolvimento humano, com a mentoria, com a imersão e como hipnoterapeuta. E eu, quando eu fui diretora de hospital, sem saber tecnicamente sobre isso, eu acabei implantando processos, que era o que não tinha. E como funcionou, e outra coisa, o quão importante é um setor saber o que o outro faz. Sem dúvida. Porque às vezes tu cobra, né? Tu cobra, tu briga, tu te estressa. Por quê? Porque tu não conhece os desafios do outro setor. E às vezes tu tem teu setor com teus processos bem alinhados, mas o outro não tem. Sim. E daí eu te pergunto o seguinte, nós já falamos um pouquinho sobre isso anteriormente, mas só empresas grandes precisam investir em processos? Não. Porque essa é uma visão, eu creio que, de muitas pessoas, né? Empresas de todos os portes. A diferença é que uma empresa grande, às vezes, os problemas são maiores pelo tamanho. Até eu conseguir fazer a interface de todos os setores, de todos os processos, é um pouco mais difícil. E existe em empresa grande, infelizmente, muita disputa de feudo, né? Cada gerente ou diretor puxando a brasa para o seu assado. Numa empresa de médio, pequeno porte, ou até uma empreendedora. Eu já implementei gestão de processos em uma empreendedora só. Ela tinha dificuldades com a parte de marcar pedidos, saber qual é a etapa da produção que estava, como é que entregar, perdia prazos e tal. E já implementei em empresas multinacionais. Então, tem essa facilidade e a metodologia ela é adaptada a qualquer tamanho de empresa. Então, iniciar um empreendimento, uma empresa, mesmo que seja uma MEI ou uma empresa maior, começando com processos, começando já aparecendo com estratégia nas redes, faz diferença, gurias. Nossa. Total. Faz toda a diferença. Total. Tô precisando disso. Faz toda a diferença. Isso. Pois é, né, Podemos te usar como case. Vou ser o case. O Movimento Despertando Mulheres vai ser o case de sucesso das meninas, né? E aqui tu falava, né, sou mentorada da Amália. A Amália é quem está agora com as minhas redes, né? Então, aqui tá uma troca de mentorada com mentora aqui, ó, gente. Uma é mentorada da outra. E isso, gente, olha só, o Despertando Mulheres
é um movimento aonde nós temos, né, já tivemos durante 3 anos ininterruptos o videocast Despertando Mulheres, e hoje o espaço de voz é aqui na RS Play TV, pelo canal 524 da Claro TV, pelo meu Facebook Andréa Fioravante, pelo YouTube Andréa Fioravante Despertando Mulheres. E olha só, se inscreva no meu canal, assista sempre, tá? Compartilhe os links. E você sabe que tem o quadro A Sala da Mentora, que eu amo, é meu mimo, meu xodó, onde você vai estar enviando pelo WhatsApp, que está aparecendo aí um número, você vai enviar pelo WhatsApp a sua pergunta. Você vai dizer assim, mentora, eu quero enviar uma pergunta para o programa. E nós vamos te orientar. E você vai enviar o seu vídeo, nós vamos fazer a seleção, eu e o meu time, e quem sabe não é a sua pergunta que vai estar no próximo programa, hein? Então, chama, porque nós queremos muito contribuir na sua vida com a Sala da Mentora. E eu quero também que você comente aí no Face, eu não sei, sabe, eu estou conversando assim com as gurias que estão comigo, minhas parceiras, assessoras, se eu abro para perguntas, né? Porque no videocast elas mandavam mensagem e diziam, André, tu não mandou beijo para mim. André, tu não mandou beijo para minha esposa hoje. Ai, André, acho que não foi ao vivo, tu não mandou beijinho. Assim, né? E nós vamos, durante esse mês de setembro, analisar se nós vamos abrir ou não, porque eu amo interagir com você. Mas não quer dizer que você não vai deixar sua pergunta, sua sugestão, seu comentário no YouTube, no Facebook. E o primeiro que eu quero saber de hoje é assim, ó, se a Rural e Tal está de super parabéns ou de hiper parabéns. Está uma delícia. Né? As minhas convidadas estão tímidas, não sei se vocês viram, porque foca numa, noutra, né? Mas elas estão tímidas. Eu não estou tímida, né? Eu estou, claro, né, aqui com a Empório Fitness, né, gente? Mas isso que é uma delícia. E tem muita coisa fitness, outras não, né? Mas, gente, a Rural e Tal, você que já assistiu, né? Lá no primeiro episódio, você assistiu a Bianca Tessili falar sobre a Rural e Tal. É um empreendimento maravilhoso e gostoso. Gurias, olha só. Cada segunda-feira que vocês vêm, são gotas de informação, né? E elas estarão de novo conosco, viu? Sem ser na próxima segunda, na outra, as meninas estarão aqui conosco de novo. Quer enviar a sua pergunta? Muito legal. Você que é MEI ou você que é informal, vá para a formalidade. Você que é informal, vá para a formalidade, minha amiga, nem que seja uma MEI, tá? Porque não adianta a gente reclamar que o governo tá ruim, seja Bolsonaro ou Lula, né? Que a minha posição é centro-direita e todos sabem, mas não importa o governo. Não adianta você falar mal do governo, do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente, se você não faz a sua parte. Nós precisamos sim pagar os nossos impostos. Então, te formaliza até para a tua segurança. E eu vou trazer logo em breve aí, uma amiga, uma colega, uma mentorada, né? Já que todo mundo é mentorada, e uma mentorada minha que é advogada dessa área também, vai poder falar da área previdenciária, o quanto você também fica segura e garantida se você estiver na informalidade e passar a formalidade com a sua MEI, né? Quer deixar uma pergunta aí? Ó, se lembra? Gilberto, antes, né, no quadro Espaço Despertar, falou ali sobre, né, ele, a esposa, empreendendo, né? Como começaram. Então, olha só, é muito importante você já começar da forma certa, da forma que vai te trazer mais resultados. Então, deixa a sua pergunta para a Letícia, deixa a sua pergunta para a Amália e me fala, a mesa da Rural e Tal, ela está super, hiper, mega o quê, hein? Fala aí para mim. Vamos novamente prestigiar as nossas parceiras e parceiros e já voltamos com a Sala da Mentora. Será que é a sua pergunta que vai ao ar hoje?
Então, olha só, estamos aqui com mais um quadro, a Sala da Mentora. E hoje a pergunta que temos, gente, ela é muito forte e vai te trazer muita reflexão. Aqui, como você tem acompanhado, você envia sua pergunta pelo nosso WhatsApp que está passando aí. E nós fizemos uma seleção, nós entramos em contato com você, nós te orientamos a gravar o vídeo e nós então aqui ao vivo apresentamos a sua pergunta e eu te respondo. Muitas pessoas às vezes não decidiram ainda por uma mentoria, muitas pessoas ainda não têm a coragem suficiente para ser confrontado. Outras talvez pensam que é muito caro e não buscam e não contratam. Mas, amiga, sabe o que é caro? Eu tenho falado isso. Caro é você continuar nessa vida, onde você quer prosperar, onde você quer romper e você não prospera e não rompe. Caro, minha querida, é você não viver a vida de abundância, que pela minha fé, o nosso Jesus Cristo veio para nos ofertar gratuitamente. Quando eu falo uma vida de abundância, não é uma vida para esbanjar, mas é uma vida onde você não sente falta de nada. E não falo só de dinheiro. Não sente falta de amizades, de carinho, de saúde. Então, eu estou aqui e vou ser a sua mentora toda segunda-feira, respondendo a pergunta que você me enviar. E hoje eu quero que você ouça com muita atenção, que você assista com muita atenção o vídeo da Ana Júlia, que é da Serra Gaúcha. Olá, meu nome é Ana Júlia Almeida e eu tenho uma pergunta para a mentora. Hoje nós vivemos o que as pessoas chamam de amores líquidos, que é você viver o amor mais rápido, mais fluido, pulando de uma relação para outra, trocando de parceiro quando bem entende e quando você acha que não dá aquele match perfeito. Ou seja, a gente troca parceiro na rapidez de um match, de um passar para o lado. Tipo como a gente está fazendo ao rolar o feed do Instagram e por aí vai. Então, qual é a dica que você dá para ter um relacionamento mais duradouro, construir uma relação mais consolidada ou ter uma proximidade com maior qualidade das outras pessoas, já que tudo está tão rápido e fluido? Bem, olha só, eu fiz algumas anotações aqui porque esse tema exige, né? A Júlia nos fala sobre relacionamentos, né, líquidos, relacionamentos muito rápidos. Ela fala que hoje em dia está se vivendo, e olha só, não vamos dizer que é só com os jovens, porque não é só com os jovens desta geração. Mas a Ana Júlia traz uma reflexão e uma pergunta sobre os relacionamentos hoje que estão muito rápidos. E sem muita conexão, sem muito comprometimento, e ela diz, me fala aí, me dá uma sugestão, me dá uma orientação, me fala o que está acontecendo. Bem, nós, né, e eu sou mentora hoje porque para te mentorar alguém, tu precisa de experiência naquilo que tu estás te propondo a mentorar, precisa de um método, precisa de ferramentas, tu precisa de conhecimento, né? Tu precisa de validação do teu método também. E nós, eu 50 a mais, não parece, mas 50 a mais, nós tivemos filhos aonde eu digo assim que eu fui a geração que a Xuxa era babá, né? E meu filho foi a geração que Pokémon lá era o babá, né? E o que acontece com isso, gente? Antes as mães ficavam mais com as filhas em casa, cuidavam mais, davam mais atenção, carinho, afeto. Mas nós temos vivido década após década, essa carência de pai e mãe. Tanto que eu falo, às vezes, que tem muito profissional dizendo, olha, déficit de atenção, déficit de atenção. Eu digo, olha, é déficit de pai e mãe. A criança só está chamando a tua atenção. E quando a gente vê essa busca insana por relacionamento atrás de relacionamento nenhum satisfaz, isso é carência. Isso é carência. E busca-se suprir essa carência. Só que hoje, da mesma forma que você pega o seu celular e você vai lá no Instagram, e no Instagram você começa, né, de forma rápida, a passar cada conta. No Instagram, e antes no YouTube nós tínhamos vídeos que tinha que ter 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, até que no Instagram eram 5, eram 3,
me passaram que era 1 minuto e meio, 1 minuto, Andréia, agora são 30 segundos. Diz tudo que tu queres falar em 30 segundos, porque ninguém tem paciência. Hoje, minha amiga Ana Júlia, nós precisamos resgatar a nossa essência, a essência de pai, a essência de mãe, a essência de filho. Hoje nós precisamos buscar por uma mentoria, buscar por um psicólogo, buscar por um coach, buscar por um terapeuta, por uma hipnoterapia, que é uma ferramenta que eu tenho trabalhado extraordinária. Nós temos que buscar por esses recursos para que nós, como mãe, como pai, como filho, como filha, a gente possa estar buscando o autoconhecimento. A gente possa ver as dores e as fraturas. A gente possa cuidar e tratar. E dessa forma descobrir a nossa essência. E daí nós vamos descobrir que nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Que o amor do Senhor é suficiente. E que nossos pais até erraram conosco, mas eles fizeram aquilo que eles tinham condições no momento. E às vezes a gente fala que nós somos vítimas de outras vítimas. Agora, quando nós buscarmos o autoconhecimento, quando nós buscarmos saber a nossa essência, quando nós buscarmos nos curar, nós vamos viver a essência, nós vamos viver o amor, nós vamos dar amor, nós vamos sentir amor e nós vamos ter relacionamentos muito mais íntimos, próximos, duradouros e conscientes. Ana Júlia, gratidão pela tua pergunta. E você que está assistindo, mande a sua pergunta, que a mentora responde aqui ao vivo. Deus abençoe, um grande beijo. Encerramos aqui mais um programa Despertando Mulheres na TV com Andréia Fioravante. E foi um prazer estar com você. Conto com a tua audiência na próxima segunda, às 21 horas, mais um programa extraordinário. E hoje eu não vou deixar um livro de sugestão, hoje eu vou deixar um filme em especial para você, minha amiga. Olha só, uma sugestão de filme, As Férias da Minha Vida. Assista e depois me dê seu feedback pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp. Quero muito que você me dê o feedback. Assista, trazendo a realidade para a sua vida. Então, um grande beijo, Deus abençoe, até a próxima segunda-feira. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro.